essa coisa de você falar do não deixar doer, essa coisa, eu acho muito importante. Quando eu falei que eu queria fazer essa live, começar a fazer essa live, eu ouvi, tipo, você está colocando a sua cara a tapa num assunto que é difícil. Eu falei, estou botando minha cara a tapa. E a ideia é exatamente essa. A gente tem que falar, a gente tem que questionar, a gente tem que se botar nessa posição. Eu posso levar porrada, eu vou levar porrada, mas eu estou aqui para levar porrada e para aprender. Porque se eu não levar essa porrada, talvez eu não aprenda nunca. Se eu ficar sempre... E assim, eu sempre digo isso, por isso que eu me sinto muito à vontade também de estar aqui para levar porrada, porque eu sempre me coloco nessa posição dentro das minhas produções, eu questiono isso dentro das minhas produções, mas é isso que você está falando, é isso que o Pilar fala. As pessoas têm medo, as pessoas acham que, mas a gente vai levar porrada, Eu falo, bicho, mas a gente tem que fazer. Ou a gente se coloca, a gente agora nessa, ficar vulnerável a ouvir as críticas e ouvir coisas que a gente não vai crescer nunca. Perguntou sobre o projeto Cinema de Enredo, Pilar, que você, nesse projeto, você buscou, né, compor a sua equipe, não só da frente, né, na frente das câmeras, né, com a representatividade ali no vídeo, mas também com profissionais por trás das câmeras que fossem pretos, né, Pilar? Então, eu queria, por favor, que você falasse um pouquinho disso, da sua experiência, o quão foi difícil você conseguir captar esses talentos, né, porque são muitos talentos que a gente tem por trás das câmeras. A gente tem que entender que, na maioria das vezes, a produção branca escala um negro no seu programa, no seu produto, para fazer o papel de negro, do que ele entende como negro. E escala o branco para desempenhar um papel de ser humano, do que ele entende de ser humano. Então, a gente já chega estigmatizado. Para mim, Denise, por conta disso, de quebrar esse estigma, que foi muito fácil. Em primeiro lugar, cinema e televisão no Brasil, da câmera para trás, é feita por preto no que pega pesado. No cargo de pensamento, de pensar, de determinar, não. Mas os cabo-man, assistente de câmera, iluminador... Maquinária é preta. Contras de cena, sim. Contra-regra. A única coisa que eu fiz no meu seriado foi enxergar, por exemplo, eu estou dando só um exemplo, que um contra-regra ele pode ser e exerce muito bem a função de um montador de cenário de acabamento, produtor de arte. Porque o cara tem tanta experiência naquele ofício, e eu tenho a coragem de colocá-lo para fazer. E ele vai lá e faz. Que o iluminador, que está há anos vendo como se ilumina uma pele branca e preta, ele é capaz de fazer a direção de fotografia. E eu vou lá e coloco, e ele faz. E aí eu revelo um diretor de fotografia nele. E assim, porque a televisão, vou falar na televisão, ela é constituída dessas pessoas, é uma nuvem negra, é uma nuvem preta que está lá. São muitos profissionais, sim. Mas que ficam restritos até um limite de produção. A ele não é dado o direito de discutir a sua atividade, de questionar a sua atividade, de contribuir intelectualmente para a sua atividade. A partir do momento que deixar isso, você vai revelar um monte de diretor de fotografia, um monte de produtor de arte, um monte de produtor de objeto, um monte de cenógrafo, um monte de figurinista, porque eu tenho há anos dezenas e dezenas de camareiras que resolvem problemas de figurinos no set, mas que a ela não é dada a oportunidade. Então, cinema de enredo, quando eu faço, que é esse projeto que a Esté se refere, que é um projeto que eu peguei 10 sambas de enredo e os transformei em histórias, não contando a história do samba enredo, mas contando uma história que me vinha daquele samba enredo. Então, eu tenho, do formato, eu tenho de estilo desde comédia até tragédias. E constituí a equipe com esse pensamento.
Então, eu tenho diretor de fotografia negro, eu tenho primeiro assistente de câmera negro, eu tenho assistente de câmera que carrega peso, que troca lente, mulher. Tem meninas no áudio, eu tenho mulheres trans como atrizes fazendo personagem como mulher trans. Tem uma menina que ninguém diz que é trans e nem eu digo que é trans, ela está como atriz e acabou. Eu poderia dar aquele personagem para uma mulher convencional, uma mulher cis, né? Não, é uma trans e ela é trans e eu não falo assim, esta daqui é uma atriz trans. Se alguém um dia for lá e julgar quem é essa atriz maravilhosa, muito boa, por sinal, e é uma atriz trans. Não está escrito na testa, não tem a simbologia, não tem a defesa de tese, como ainda tem em novela, por exemplo, que desnaturaliza a situação. Então, eu procurei, nesse projeto, ser o mais natural possível, porque essas pessoas estão no mercado. Essas pessoas estão fazendo. E lancei mais um desafio. Eu tenho 153 atores em todos os 10 episódios. São 102 negros. Entendeu? E brincando com o colorismo. Assim, tem uma mãe que é estilo Naruna e uma filha que é estilo Seu Jorge. Negona. É mãe e filha. É um outro paradigma que eu vi muito na televisão. Não, mas ela não pode ter... Se eu escalar ela, eu vou ter que achar alguém igual. Ela não pode ter esse filho muito preto. Por que não? Isso eu passei por isso em 2 filmes que eu fiz agora, recentes, que, graças a Deus, os diretores e os produtores entraram comigo na história. Um que foi o Intervenção, onde tinha a história da Bianca Comparato, que estava envolvida no projeto, e ela tinha uma irmã, eram 2 protagonistas, e aí ficou quem vai ser irmã, quem vai ser irmã, e eu falei, é a Dandara Mariana. Aí eles me olharam assim, mas a Dandara Mariana, eu falei, gente, são 2 irmãs de uma comunidade. Existe algum problema? Não tem que explicar. A gente bota, as pessoas compram. Não tem que ter, ela é... Não, são 2 irmãs, acabou. E a família brasileira é um pouco isso, principalmente a nossa família. Exatamente. A família preta, eu não sei para a Naruna, mas quando junta meus primos, tem gente que você fala assim... Exatamente. E o outro foi no Pitada de Forte, que é um filme da Fabiana Carla, que ela é a protagonista. E aí, quando eu li o roteiro, o irmão, o personagem era a cara do J.P. Rufino. Eu falei, bicho, esse personagem é do J.P. Rufino. Mas o J.P. Eu falei, e qual o problema? A gente precisa explicar? Não tem que explicar. Se você diz que ele é irmão, as pessoas vão entender que ele é irmão e acabou. Né? Então, temos isso que você está falando. Temos muitas degradências das cores de pele dentro de uma mesma família, né? Você percebe que já houve um melhor entendimento por parte dos diretores de fotografia, por parte dos operadores de vídeo? Porque eu me lembro que quando eu estava em set, né, trabalhando como produtora de arte, era sempre, isso eu estou falando há 12 anos atrás, mas enfim, né, existia sempre essa resistência, né, na equalização, que eu vou falar assim dessa forma, eu não sei qual é a forma técnica, né, na equalização da luz, quando você tinha uma personagem preta e o branco em cena, né? Você percebe que isso hoje em dia, com o avanço da tecnologia, com a captação, né, digital, isso se tornou, isso é um aliado, isso como é que é isso? Como é que é essa tecnologia hoje, né, da captação de imagem? Eu estou entendendo o que você está falando. Isso já não é mais aquele problema que foi antigamente, quando era mesmo um problema. Mas este avanço não se deu, na maioria dos casos desses profissionais técnicos, por uma questão de consciência. Eles tiveram que acelerar este processo de aceitação. O que durante muitos anos foi verdade, foi um empecilho, um argumento de empecilho, não dá para contrabalançar uma imagem preta com uma imagem branca na tela, porque fica
desequilibrado, era uma falácia na época já, porque se você pega alguns programas dessa época, você vai ver negro, o branco muito mal iluminado também. Mas era uma deficiência muito grande da tecnologia, do equipamento. Isso hoje avançou demais. O profissional que não se atualizou, ele se defasou. E se atualizar hoje significa eu tenho esse equipamento na mão e tenho que ser capaz de explorá-lo ao máximo, e ele me dá a possibilidade hoje de fazer qualquer coisa. Então, avançou sim, mas foi um avanço mais por uma questão técnica do que uma questão de uma assunção de ideologia. Até porque quem está no comando desse cara também não avançou ainda o suficiente ideologicamente. Não avançou ainda ao ponto de não só comprar a ideia, Cissa, mas de se obrigar, desde a gênese do seu projeto, pensar o país em que ele vive. Uhum. Pensar a diferença, pensar as várias formatações das gentes que vivem aqui. O dia que ele tiver essa consciência, ele não vai ser obrigado a comprar a minha ideia. Isto vai fluir naturalmente. Então, em alguns momentos da televisão, vamos dar Loas, por exemplo, você vê, estava vendo antes essa Amor de Mãe. Me permita dizer isso, tá, Naruna? Mas você já vê uma carinha de gente ali. Você já vê uma cara de povo ali. Real, né? Mais real. Oi? Uhum. Mais real, né? E nisso, Cissa, vocês, produtores de elenco, têm uma responsabilidade muito grande. Vocês têm que começar a enxergar o povo brasileiro. Até porque, nada contra, mas a gente falou de formação lá no início, formação acadêmica, e das várias atividades numa cadeia de produção, a única que não tem uma formação formal é produtor de elenco. Onde se estuda a produção de elenco? Não estuda. Então, não estuda. Então, o cara acaba caindo nessa atividade por uma indicação e vai desenvolvendo a sua intuição e vai se protegendo na sua rede de relações. Na maioria das vezes, essa rede não inclui negros, nem pretos, nem pretas. Então, ele se protege ali. A mudança hoje, vocês têm que começar a entender esse país como um país completamente diferenciado e trazer. Eu me lembro que eu brincava muito, né? Brincando sério. Teve uma época aí que novela tinha um monte de Malvino no Salvador. Eu posso falar Malvino porque ele é meu vizinho, mora aqui no meu prédio. Essa é a grande verdade. A falta de colorido, a falta de diferença torna o nosso produto muito, mas infinitamente menor. E eu cobro muito dos meus pais. Eu cobro muito de quem vou usar esse termo, se aproveitou das nossas histórias e da nossa cor, fez carreira e depois nos abandonou. E tem um monte aí. Entendeu? E depois nunca mais escalou um preto ou uma preta nas suas produções. Mas eu te peço, Cissa, não se cansa ainda não, porque você ainda não viu uma série de violência de favela feita, escrita, dirigida, produzida por preto. Vai dizer... Mas eu acho também, Pilar, quando eu digo é isso. Mas, assim, e eu vou te falar... com certeza você tem mais acesso ao Zico Góes, por exemplo, da Fox. Liga para ele e fala, Zico, tem que ter uma série aí como você faz, com preto sobre preto, feita por preto. Eu concordo, e eu falo sem menor medo de dizer que isso sempre fez parte. É isso que eu acho. E por isso que eu quis falar sobre isso, é por isso que eu tenho tentado fazer várias ações, porque eu acho que ou a gente realmente acaba com essa cisão, com essa coisa dos dois lados, onde a gente precisa ter o olhar de vocês, e vocês o olhar da gente, por mais que doa, por mais que você fale que é absurdo o que você está me dizendo, e por mais que eu ache que talvez para mim não faça sentido, eu preciso ouvir, vocês precisam ouvir, para a gente entender aonde está isso, como a gente conserta isso. É isso que eu acho. E por isso que eu resolvi
que eu quis falar sobre isso, é por isso que eu tenho tentado fazer várias ações, porque eu acho que ou a gente realmente acaba com essa cisão, com essa coisa dos dois lados, onde a gente precisa ter o olhar de vocês, e vocês o olhar da gente, por mais que doa, por mais que você fale que é absurdo o que você está me dizendo, e por mais que eu ache que talvez para mim não faça sentido, eu preciso ouvir, vocês precisam ouvir, para a gente entender aonde está isso, como a gente conserta isso. Você sabe que eu, particularmente, não fiz muito uma novela. Eu só montei Porto dos Milagres. O resto, eu nunca fiz novela que eu fiz sério. Eu sempre dizia assim, não me coloca fazendo novela. Eu não sei fazer esse produto. Porque é isso. Porque esse produto não me permite pensar. Não, porque quando você fala assim, né, você não sabe fazer novela, e eu entendo o que você fala, né, afinal fiquei lá trabalhando 25 anos e Pilar, né, nos conhecemos lá, como eu já falei, e eu acho assim, o quão é importante é você repensar, inclusive, a sua atuação, talvez, se você me permite dizer, em fazer novela. Porque se ela é efetivamente faz parte da nossa estrutura cultural, a gente, né, a gente tem isso entrando na casa das pessoas todos os dias. Né? As pessoas podem não gostar, as pessoas podem criticar, mas efetivamente é isso que acontece. Né? Por infelicidade de não ter uma outra opção de lazer, de entretenimento, é isso que acontece. Então, assim, será que na seara que a gente está falando aqui dos nossos repensar, né? Dos nossos lugares, você como produtora de elenco, que tem essa preocupação, como você fala, desde da sua formação em teatro, que você trouxe isso para o seu ofício de produtora de elenco, será que fazer uma novela não faz parte desse passo que talvez você possa contribuir de uma forma, com um olhar que você tem e se preocupa em ter, né? Já que são 100 milhões por dia, né, gente? Aí eu não quero fazer novela. Nas reuniões eu falo, eu quero fazer uma novela. Eu quero uma novela. Até porque não tivemos ainda uma novela. E eu quero levar para uma novela os nossos conceitos. Eu quero levar para a minha novela uma protagonista negra que não precisa pagar o pato de tomar um tapa na cara no dia 20 de novembro, ajoelhada. Então, esse é um desafio, Cissa. Como é que a gente vai reformatar e reformular esses conceitos nessa obra, que é, sem dúvida, ainda a obra mais popular do Brasil? É a novela. Eu não quero me afastar de novela. Toda reunião eu falo, precisa ter uma novela de negros. Eu quero uma novela de negros. Eu quero fazer uma novela de negros. E levar para a novela todos esses conceitos que a gente está discutindo aqui agora. Porque então, não se trata da... Fora que eu faço novela. Não se trata do formato, né, Nanu? Não se trata do formato, e tudo é a prática dessa política, assim, porque não tem como... O nosso corpo é um corpo político. Onde ele estiver, no Brasil, ele vai estar abrindo um debate sobre a nossa presença, e ponto final. Então, se a novela é um lugar de formação de pensamento, de formação cultural, a telenovela no Brasil ainda é o espaço de debate da nossa sociedade onde tem maior alcance da população. É onde as pessoas depois vão falar no ônibus, vão debater sobre o beijo que aconteceu entre duas pessoas do mesmo sexo, a mãe que está atrás do filho, que perdeu o filho, a mulher que foi enganada, e todos os debates sobre essa sociedade ainda partem de um lugar que é, assim, um lugar da arte, de reflexão da nossa sociedade. O problema da telenovela no Brasil é que ela não dá conta de representar a população da sociedade. Ela só faz um recorte específico, que é uma população carioca e branca. E todo o resto tem que dialogar com aquilo, em geral, né? Tem exceções. Mas então, acho que mais do que fugir dessa responsa, é encarar a possibilidade de utilizar disso como uma forma de luta também. Ou talvez uma das principais formas de luta, né? Já que a gente não pode acabar
com isso, que a gente ainda não consegue ter outros modos de formação de pensamento que sejam maiores, que tenham um efeito tão rápido, então a gente ocupar esses espaços e relativizar, problematizar esses espaços é a principal forma. Assim como eu acho que a formação do produtor, aí é uma licença para falar dos produtores de elenco, das produtoras de elenco, a formação de vocês é a rua, gente. Vocês precisam também entrar em contato com outras geografias. O ano passado, eu ganhei o prêmio de melhor direção no espetáculo de teatro, que eu dirigi de um jovem de Guaianazes, chamado Johnny Salaberry, com um grupo de atores negros, e eu dirigi esse espetáculo e a gente ficou em cartaz do Centro Cultural São Paulo. E a gente foi indicado, ele foi indicado ao prêmio PCA e eu ganhei o prêmio como melhor diretora. Eu não só fui a primeira diretora negra a ganhar o prêmio, como fui a segunda diretora mulher num prêmio de 60 anos de teatro, que inclusive até o ano passado a categoria era diretor. Foi mudado depois que a primeira diretora ganhou, que foi no ano passado, a Alessia. E a segunda diretora ganhar. E aí é engraçado, porque quase 20 anos eu faço teatro aqui em São Paulo. E muita gente me perguntava de onde eu tinha vindo, quem que era essa pessoa, quem é essa diretora? Por quê? Porque os jurados num prêmio que já tem 60 anos não são capazes de atravessar a ponte, de saber o que está sendo produzido para fora daquele eixo, para fora da metrópole cultural. E tem muita coisa de muita boa qualidade sendo produzida nos arredores da cidade. Então, acho que essa presença também de você ir assistir um espetáculo de um grupo de teatro, você conhecer um espaço cultural que tá fora do grande cenário cultural paulistano, carioca, a garimpar, porque tem muita coisa que realmente ela não tem visibilidade dentro do senso comum, mas ela tem produção de conteúdo, corpos, falas, modos, e vocês, quando eu falo vocês, produtores em geral, tem que abrir esse espaço também, para garimpar, para conhecer, assim como abrir mão também dos privilégios e às vezes dar espaço para que outros produtores com outras realidades possam opinar, possam fazer, possam dirigir. Essa é uma discussão muito grande no teatro, por exemplo, questão de representatividade, né? De um ator, os atores brancos, eles sempre tiveram autonomia para fazer o que quisessem, né? E os atores negros, quando, até pouco tempo atrás, não podiam nem subir no palco, né? Em alguns teatros. Então, muito menos determinadas personagens. Mas hoje isso é cobrado, porque tem personagens que elas contam a história da população negra. E, por mais que todos os atores possam falar tudo, é interessante que pelo menos as nossas histórias a gente possa contar. Então, esse debate, essa plenária popular, ela se dá ainda na produção audiovisual brasileira de forma muito, muito contundente, assim, a partir, realmente, são 9 meses de um tema sendo debatido em rede nacional. Então, é impossível que isso não tenha relevância na formação cultural de uma população inteira. E se ela não se vê, ela é invisibilizada. Se ela for invisibilizada, ela pode ser morta sem nenhuma consequência. Ao fim e ao cabo, o genocídio da população negra tem a ver com isso também. Porque se a gente não tem representatividade, a gente não existe. Se a gente não existe, tanto faz. Então, garimpar, ir atrás, conhecer esses espaços, dar oportunidades, abraçar a possibilidade do erro seu, nosso, como uma forma de tentativa, para mim é o primeiro passo, né? Não é todos. Imagina, é o drama do reconhecimento, porque a gente às vezes tem espaço, mas não tem reconhecimento. Nem todo mundo conhece Ruth de Souza. Como a gente não sabe a trajetória dessa atriz? Então, a gente não tem... Quando a gente tem algum espaço, a gente não tem reconhecimento, a gente tem a questão dos estereótipos, que reproduzem de forma mal contada a nossa história, né? Tem a falta da verdade sobre a nossa história, né? As revoluções pretas, as formações culturais pretas,
a responsabilidade que a população preta teve também para defender a vida de gerações, né? A mulher negra como a guardiã da família preta, que ainda é uma figura completamente invisibilizada, inclusive dentro das casas, de pessoas que lutam por direitos humanos. Então, tudo isso está sendo representado nas nossas produções audiovisuais. E enquanto a gente não abrir os olhos para uma porque é um pedacinho, né? São muitas coisas para acabar com o racismo estrutural. Não é só o audiovisual. Mas ali a gente pode dar um passo muito grande, assim, acelerar muito um processo. Porque assim, a fala da Naruna, para mim, ela super deu uma amarrada em tudo. Eu queria que você aproveitasse para falar da tecnologia e desse uma amarrada para a gente poder... Não, eu falo que ele me perguntou da tecnologia, mais do que a tecnologia, se tem um departamento hoje que está ganhando uma consciência e está sendo reformatado, é o departamento de produção de elenco da empresa, da Globo. E hoje essa preocupação está muito evidente. Entendeu? E cabe a nós, cabe a mim, como um profissional negro que estou lá dentro, dar esse tipo de sustentação. A gente não vai poder mais deixar e vamos lutar para que isso não volte mais atrás. É extremamente necessário que vocês saiam a campo, que vocês vislumbrem coisas que não estão na moda, somente na moda, porque eu vi todos os produtores de elenco, eu fui assistir, por exemplo, A Cor Púrpura 2 vezes, um ensaio, fui ver a estreia, todos os produtores de elenco eu encontrei lá, mas era uma coisa que estava na moda. E quando você vai ver um espetáculo da Naruna, não tem ninguém desse. Então é preciso que saia a campo, é preciso que amplie esse olhar, mas eu devo dizer que na estrutura que eu conheci, desde lá com a Dona Guta, e depois a Deriquém, Ana Margarida, é um departamento que está se reestruturando e se reestruturando com esta visão. E temos que falar, eu tenho que deixar isso aqui claro, eu tenho que falar isso, porque quando eu vejo uma série como Todos os Homens, como é que é? Todos os Amores do Mundo, lá com o menino que você fez. Como é Todas que é as mulheres do mundo. Todas as mulheres do mundo. Quando o menino vem amando todas as mulheres iguais, é uma coisa, mas aí quando chega uma mulher preta, entendeu? E aí quando chega outra, o personagem ganha uma outra dimensão. Porque, como disse um filósofo, enquanto a sociedade mantém um preconceito, eu tenho uma ação dramática. Se a sociedade vence esse preconceito, eu perco essa ação dramática, mas me torno um homem muito mais feliz e realizado. Então, para a gente não importa o nosso processo ou o nosso resultado, nós queremos ser e viver numa sociedade que vença os seus preconceitos. Eu também quero. Queremos. Então, assim, eu digo para vocês, da minha parte, assim, foi uma excelente conversa. Eu agradeço o quanto eu aprendi com vocês hoje. Fico bastante feliz da Cissa ter proposto isso ao Projeto Super Cena e ter sido, né, aceito, porque é o que eu falei no início, assim, é o que a gente consegue fazer, e eu acho que cada passo que se dá é um passo que a gente tem que dar e não recuar. A gente fala, tá? Mas a gente faz. Tá? Aquele cartaz lá atrás, Lima Barreto, é de um próximo filme meu de ficção de longa-metragem, que seria lançado esse ano, mas por conta da Covid a gente não sabe, com o protagonismo de Luiz Miranda e Dinei Santiago. E eu gostaria muito que Naruna desse o recado da peça dela, que é maravilhosa. Vamos terminar com o recado da Naruna. Eu quero poder contribuir todas as vezes que eu puder. Espero que a minha pequena contribuição faça alguma diferença. Quero agradecer muito de vocês terem vindo e de terem sido tão generosos com a gente aqui e ter, talvez, explicado o óbvio. Infelizmente, né, esse lugar de explicar o óbvio, a gente já entendeu que é mais do que necessário, acho que em várias lutas, né, não só a questão racial. E a gente não faz, eu acho que é importante também para a gente, é um lugar necessário, né, não faz sentido a gente não debater a questão racial se não forem com os brancos, então não é uma questão da negritude, né, é uma questão da sociedade como um todo.
Então, aproveitar para dizer que nesse momento, onde toda essa questão está sendo tão, tá aparecendo com tanta sensibilidade para todo mundo, né, lembrar que, assim, para além dos discursos, a prática é o mais importante. Então, fazer o discurso antirracista é importante, se dizer antirracista é importante, estudar a questão racial é importante, mas mais do que isso, tentar fazer, praticar. É disso que a gente precisa de fato, para essa sociedade caminhar, né? Sobre a peça, Buraquinhos, tem uma frase linda do Johnny Salaberg, que é a história de um menino que é perseguido por um policial, e toda a trajetória da peça essa perseguição, até que ele é, de fato, executado. Tem uma cena onde o menino corre na rua de casa, segurando seu coração nas mãos. Ele diz que a imagem de um menino negro correndo nas ruas com o coração nas mãos é de se guardar na memória para nunca mais esquecer. Eu sinto a nossa população exatamente assim hoje, correndo nas ruas de casa com o coração nas mãos. Então, que a gente possa um dia poder caminhar livremente, sem medo do amanhã, né? É isso.